Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Muito obrigado a cada um de vocês que está se inscrevendo aqui, porque, poxa, isso tem feito a diferença, o canal ganha uma popularidade, uma repercussão maior, você oferece mais, o YouTube, né, oferece mais o conteúdo para quem acompanha futebol, então vocês estão fazendo parte dessa história. De coração, muito obrigado. Vamos falar de uma contratação inusitada, mas muito necessária. O Corinthians anunciou a contratação de Anaí Couto, psicóloga que estava trabalhando no São Paulo na última década, desde 2013. Ela tem 28 anos de experiência em psicologia do esporte, é professora da ISPM, tem curso inclusive no MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, ou seja, tem um estudo lá fora, ela tem um renome nacional, internacional, uma profissional de altíssimo gabarito. E para vocês terem uma ideia de como isso é importante, eu vou relembrar um caso aqui do que aconteceu no São Paulo. Um caso, só para lembrar um. O Alisson, que termina o ano exaltado no São Paulo, inclusive fixado numa outra função pelo Dorival Júnior, como segundo volante, o Alisson revelou que enfrentou um quadro de depressão e que precisou de ajuda dos psicólogos do clube, inclusive, em determinado momento. Então a equipe da Anaí ajudou muito o Alisson, e aí a gente pode pensar, né, que, poxa, isso não ganha jogo, né? A gente quer reforços, a gente quer contratações, vejam como ganha. Porque não foi apenas ela, né? Tem o jogador, tem a família, tem o clube, tem muita coisa envolvida, mas o trabalho de um profissional da psicologia ajudou a recuperar um jogador que virou titular e responsável por um título fantástico no final do ano no São Paulo. Então, vejam como essas coisas... E assim, nem precisaria dar esse exemplo. A saúde mental hoje é cada vez mais debatida, cada vez mais necessária, e os clubes de futebol, com jogadores vindos de origens tão diversas, né, e muitas vezes não tão preparados, né, para uma mudança drástica, para uma pressão que a carreira deles sofre. Então, assim, muito necessária essa contratação da Anaí Couto. Vamos falar do Félix Torres? Cara, que novela, né? Porque quando o Santos Laguna libera, parece complô, o cara não consegue embarcar. Cara, teve um problema com a Boeing, a empresa de jatos, né, dos aviões, das aeronaves, de uma porta que se soltou nos Estados Unidos, e os caras cancelaram todos os voos dos aviões desse modelo, que era justamente o avião que estava saindo de Torreón, no México, que fica 13 horas de carro da capital mexicana, para ele chegar na cidade do México e vir para São Paulo. E ele não conseguiu embarcar. Então agora o Corinthians está tentando uma outra forma, está tentando fazer ele embarcar para os Estados Unidos para depois voltar. Cara, uma loucura. O Félix Torres não consegue chegar. Mas assim, tá tudo certo. O clube mexicano já liberou. O Corinthians derrubou todos os entraves. E, inclusive, ele completou... ele fez aniversário neste dia, nessa quinta-feira, dia 11 de janeiro. E aí ele repostou alguém que mandou cumprimentos para ele numa montagem dele com a camisa do Corinthians. Ou seja, ele está empolgadaço e vai chegar aqui até o final de semana para aí sim assinar o contrato, ser oficializado, fazer exame e tudo mais. O Félix Torres é jogador do Timão. E para a gente fechar, tem uma novelinha aí também sobre o Moscardo, né? Mas a gente precisa atualizar vocês. O PSG está confirmando a contratação dele, vai assinar um pré-contrato com ele nos próximos dias, agora em janeiro, para que ele se transfira em junho. Para não melar a negociação, para tranquilizar o jogador e o próprio Corinthians, né, que fez o negócio envolvido aí em 22 milhões de euros. O PSG... Claro que tem essa preocupação, mas ele vai derrubar qualquer tipo de cláusula e tudo mais. O que ele quer é uma garantia, caso o jogador fique, sei lá, inviabilizado de jogar futebol, para que ele não perca o negócio. Só que, gente, isso não vai acontecer. O Marco Belo, da Rádio Transamérica, fez um levantamento muito interessante com médicos especialistas que olharam os exames do Moscardo e disseram o seguinte: cara, isso aqui nem precisaria de cirurgia, ele tem um cisto no calcânio, né, no calcanhar. Só que os médicos do PSG entendem que ele precisa retirar esse cisto. Bom, os médicos brasileiros entendem que ele poderia jogar normalmente, tanto que ele terminou a temporada jogando. Mas, enfim, acho que é uma questão muito mínima que vai ser resolvida, e uma previsão de 3 meses de recuperação, que ele vai se recuperar, na metade do ano ele vai, só que tem um detalhe burocrático e financeiro aí. O Corinthians tinha uma ideia de receber essa primeira parcela já no mês de maio desses 22 milhões de euros, agora apenas em agosto. Só um fluxo de caixa aí que foi mexido, movimentado aí por conta de tudo isso. Acho que falei de tudo do dia do Corinthians. Eu sei que vocês estão ansiosos por contratações, especialmente no ataque.
Uma última informação sobre o Aboubakar. O Aboubakar, e aí eu tenho informação sobre isso, porque o Grêmio também está tentando. O Aboubakar é o seguinte, ele fala português um pouco, porque ele jogou no Porto há alguns anos, então na adaptação, um camaronês, um africano aqui, a gente pensa que poderia ter dificuldades no futebol brasileiro, o idioma não seria um deles. Não que ele fale fluente português, mas ele entende um pouco. E acho que a gente se aproxima em muitas coisas da cultura africana, né? Além de ser uma grande atração, além de ser um baita jogador, né? Mas o fato é, o Aboubakar, aos 31 anos, que não vai ficar no Besiktas, ninguém quer ele por lá. Já falei aqui, ele teve um problema extracampo, né? Fez um transplante capilar, não avisou, os caras ficaram bravos com ele não queria cabecear a bola no treino, enfim, ele não vai ficar. Só que o sonho dele é jogar na Premier League. E os agentes do Aboubakar estão tentando colocá-lo lá. É por isso que é muito difícil que Grêmio ou Corinthians consigam contratar. Agora, o Corinthians está no páreo, porque ele foi oferecido por intermediários. No Grêmio é a mesma coisa, mas o presidente Alberto Guerra, do Grêmio, já disse, cara, é muito difícil. Não é nem pelos valores, é porque ele não quer jogar aqui no Brasil por enquanto. Então, vai depender do convencimento de algum clube, no caso o Grêmio ou o Corinthians, de fazer com que ele receba um projeto e receba sair do Besiktas da Turquia na Europa, abandonar a Premier League nesse momento, ele já tem 31 anos para jogar aqui no futebol brasileiro. Possibilidade existe, mas é muito, 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 muito difícil. Salve nação, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos corintianos. Eita, hein? Psicólogo aí é mais que necessário hoje em dia, né? Diante de tantas informações que a gente se propõe, né? Durante o dia, hoje em dia a gente vive num mundo de informações, né? Então a informação ela chega numa velocidade tão absurda que está deixando as pessoas doentes, né? Chega uma velocidade aqui e muita notícia ruim, né? Com o advento da internet aí, com as redes sociais e tal, tá afetando muito, né, a saúde mental das pessoas, né? Porque tem os haters, né? Que os haters adoram acabar, né? Com o emocional das pessoas, né? Então um psicólogo, né? Um psicólogo num time, principalmente num time de futebol como o Corinthians, gigantesco, é mais que necessário, né? É de extrema importância tê-lo, ter um profissional desse para ajudar, né, os jogadores como um todo, certo? Então, meus amigos, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber as notícias aí em primeira mão no seu celular, tá ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.